cara é gente ruim, sacana, ele só vive esculhambando a vida dos outros, tem a oportunidade de falar mal de todo mundo, mas ele não acredita que é assim, ele acha que não é nada disso. Quando ele toma o chá, ele vê cobra saindo da boca, porque ele é fila da puta, porque ele tem esse tipo de vida e não sabe. Quer dizer, a ayahuasca mostra a você quem você é. E a partir do momento que ele te dá essas revelações, ele também oportuniza que você mude. Olá, seja bem-vindo ao Como Me Tornei. Se você é novo por aqui, eu peço que se inscreva em nosso canal, pois isso ajuda bastante a plataforma a divulgar nosso trabalho. Eu sou Juliana Lima Fonseca e trago aqui profissionais que amam o que fazem. E novamente eu estou aqui com o professor Antônio Carreiro. Obrigadíssima por estar aqui com a gente hoje. Ele já veio aqui no nosso podcast, já contou como se tornou, né? Mas hoje eu queria agradecer novamente pela sua participação, por aceitar nosso convite. A gente vai falar de outros temas, né? Isso, professor, por favor, se Tá bom, apresente, obrigado pessoal. pelo convite, estou à sua disposição. Acho importante a gente discutir, sim, outros temas. Embora o tema que foi objeto de discussão no último encontro fosse bem interessante, ter tido uma boa audiência, mas aí o que não falta é tema. Eu estou aqui para discutir temas. Ai, maravilha. Contanto que você fique feliz. Ave Maria, adoro. Exatamente sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje também, né, professor? Sobre Uhum. felicidade. O que é que o senhor entende de felicidade? Bom, é um tema extremamente subjetivo e altamente pessoal, mas você pode se valer de grandes pensadores que durante a história se preocuparam em definir o que seria essa felicidade, o que seria viver bem, estar feliz, enfim. Todos os filósofos gregos fizeram isso, alguns com mais destaque. Se você pensar na ideia de o que seria ser feliz para Aristóteles, por exemplo, né? Ele dizia que ser feliz era um dom nato. Algumas pessoas nascem com esse dom, portanto, a felicidade seria uma condição própria e natural, herdada. Obviamente, ele defendia as classes dominantes e, portanto, a essas pessoas a felicidade seria destinada. Os outros que se lascassem, tentassem como pudesse. Vários outros, né? Pitágoras, ele imagina que para você viver bem e ser feliz, você poderia tomar como padrão a harmonia do cosmos, a beleza do cosmos, olhando e contemplando isso, teria ali inspiração para que você buscasse esse estado de felicidade. Exildo vai ser bem radical e diz que não. Para você ser feliz, que se vire, que lute, que labute, porque é através do esforço pessoal que você conquista. E não seria privilégio de alguém por herança, como disse Aristóteles. Enfim, todos eles tiveram um pensamento que se aproximava de orientações de como você poderia viver bem e ter felicidade. Platão, ele aparece com a ideia de que você, para viver bem e ser feliz, você teria que estar servindo na sociedade. Portanto, o servir para ele era o encontro com a felicidade. E ele dizia isso na época que a Grécia era afortunada, porque era rica, ela vivia de navegações, vivia de mercância. Portanto, mesmo numa condição subalterna, as pessoas servindo nessa sociedade encontrariam ali a felicidade. Portanto, considerando que o ser humano era um sujeito da polis, ele só seria feliz se estivesse inserido na sociedade, servindo na sociedade, mesmo que numa condição subalterna. Essa hipótese de Platão, ela vai cair um pouco, porque logo na sequência a Grécia cai em desgraça, ela é invadida por Filipe, depois por Alexandre, vai fazer parte do grande império macedônico, e a partir dali o grego, agora na condição de escravo, para ser feliz estava difícil. E é nessa fase, eu estou falando agora de 350 anos antes de Cristo, que aparece Epicuro. E 350 anos foi Platão, 400 anos Epicuro, o contrário. 400 anos era Platão, 350 anos antes de Cristo, aparece Epicuro e diz que a felicidade seria encontrada se você se afastasse da polis turbulenta, porque é no conflito da sociedade que você vai encontrar desavenças, portanto, a felicidade seria algo bastante difícil. O que sugere, enfim, Epicuro, se afaste da polis turbulenta, porque lá você só vai encontrar beligerância, antagonismos, a luta de um querer ser superior e subjugar o outro. E nessa hipótese ele sugere que você se afaste disso e vá se recolher a algum lugar plausível. Ele sugere o jardim, é o chamado Jardim de Epicuro, onde as pessoas ali
trocando informação, se afastando da ignorância, buscando clarear o conhecimento, encontraria, portanto, mais possibilidade de ser feliz. Esse jardim de Epicuro, ele se torna uma escola filosófica, onde ele vai ter a hipótese de ensinar vários caminhos para que você busque esse ser feliz. Ele dizia que todos nós nascemos com a ideia certa de viver bem, ser feliz, morrer sereno, ter prazer e morrer sereno. O Jardim de Epicuro fica famoso, ele vai discutir, enfim, plagiando Platão, que se tem uma cidade onde possa ser servido, porque Platão dizia que a cidade era como uma embarcação, e ali todos serviam, desde quem comandava até quem limpava, e nesse servir, nesse optar por servir a sociedade, é que o cara encontraria a felicidade. E Epicuro vai dizer que não é bem assim não. Se você tem uma navegação para discutir, é sua própria vida, você é uma embarcação. Seu porto de saída é o nascimento, seu porto de chegada é a morte, e você vai ter que ter uma série de receitas para que você evite conflitos, evite beligerância, evite as contradições. E ele dizia, enfim, que sabendo usar essas ferramentas, você exerceria o tal do clename. Clename é dar um bypass nas adversidades. Que segredo é esse, Carlinhos? Vários. Que ferramentas são essas, pelo amor de Deus? Pois é tão atual quanto na época, né? Ele dizia que a primeira conversa é que você deve, né, dar atenção a seus prazeres, porque nascemos para ter prazer, mas deve ser com moderação, porque todo prazer exagerado leva à desgraça. Então esse seria o primeiro conselho. Você teria que se afastar dessa polis turbulenta e encontrando conhecimento. Portanto, a busca pelo conhecimento seria outra receita para a felicidade. E Epicuro vai dar uma série de hipóteses. E ele dizia basicamente que nada há que se temer quanto aos deuses, porque os deuses não estão aí para lhe vigiar, lhe vingar, lhe controlar. Ele dizia, enfim, que os deuses estão tão distantes de você quanto os homens estão distantes da polis turbulenta. Ele está distante de você, vivendo plenamente sua imortalidade no Olimpo, portanto, é esse apartar das turbulências que levaria os deuses a ser felizes e, obviamente, do ser humano também seguindo essa mesma receita. Ele vai ensinar várias hipóteses. Podemos superar a dor. Ele dizia que a dor é uma indicação de que alguma coisa vai mal. Se você concentrar demais nessa dor, ela se intensifica. Então, a ideia de Epicuro seria: a dor é alguma coisa que lhe incomoda para que você tome providência. Uma vez que você tomou providência, esqueça, não alimente a dor, né? Podemos superar a dor, seria... Ele vai, com essas hipóteses todas, criar uma filosofia, e isso acontece na época que a Grécia está acabando, logo depois vai surgir o Império Romano, e muito da ideia de Epicuro vai para Roma, né? E o romano, ele vai apropriar das ideias de Epicuro como se fosse uma religião, né? Seriam os epicuristas ou epicureus. E lá o romano tem uma estátua dentro de casa, para que, olhando aquela estátua, lembrasse os ensinamentos de Epicuro e pudesse buscar a felicidade. A ideia, portanto, de Epicuro, ela vai se resumir em 4 frases que um discípulo dele, Diógenes de Nuanda, escreve no muro de uma cidade, para que todos que passassem por ali e vissem essas frases, tomasse isso como um remédio, o remédio da alma. Ele se dizia o médico da alma, portanto, alguém que poderia entender as confusões humanas, os conflitos humanos. E essas 4 frases, que é chamada de tetrafármaco, a primeira ideia nada há que se temer quanto aos deuses. Deus é alguma coisa que pode lhe valer, mas não necessariamente. Peça, pode ser que ele lhe ajude, mas se vire, busque sua saída. E Deus pode lhe ajudar, sim, mas não necessariamente você depende disso para ser feliz. Busque sua felicidade. Portanto, a primeira frase seria: não temos nada a temer quanto aos deuses. A segunda é: nascemos para ser feliz. Todos têm direito a ser feliz, em qualquer condição, porque todos nós, e aí ele vai ensinar um remédio, uma fórmula. Todos nós tivemos momentos prazerosos na vida. Se você estiver vivendo um momento de adversidade, de tristeza ou de angústia, enfim, relembre seus momentos felizes e não vai dar espaço para sua mente se ocupar com a adversidade. Quer dizer, é substituir um pensamento feliz que todos temos
no momento de angústia para poder superar essa fase da angústia. Seria o segundo grande remédio dele. Podemos superar a dor exatamente trocando essas lembranças. E, por fim, o Epicuro torna-se, portanto, uma escola para a felicidade, né? O caminho da felicidade. Pensando nesses autores todos, eu acho que, a partir de alguns conselhos, eu tomo isso como receita, né? Eu não alimento o pensamento ruim. Se a coisa não está muito boa, eu relembro meus momentos bons e com isso, com certeza, eu vou, de certa forma, amenizar. Maravilha. Agora vamos trazer hoje em dia. Sim. O pessoal tá meio infeliz aí, aparentemente. Ou é impressão minha? O pessoal está infeliz, mas você deve desenhar exatamente em qual contexto. Na nossa sociedade, sim. Sim. Vivemos situações de instabilidades emocionais a partir de inseguranças econômicas. Se você pensar, bom, eu posso dizer isso de cátedra porque já aos meus 70 anos eu vivi o Brasil em várias fases, né? Eu tive uma infância onde o Brasil era até pior do que o que é hoje. Havia uma pobreza generalizada e, enfim, quando o cara era muito feliz, ele era empregado ganhando salário mínimo. Isso eu estou falando até meus 10, 12 anos, né? Depois você tem uma fase onde grandes oportunidades surgiram, nos anos 70, por exemplo, e houve um ingresso de capital muito grande e criaram-se os polos industriais no Brasil. O polo petroquímico da Bahia vai acontecer exatamente aí, 72, que ele inicia. Isso deu emprego para todo mundo. E você viu uma sociedade feliz, né? Com toda a possibilidade de você ter discussões políticas, adversas ou não, mas tinha emprego, tinha condição de vida melhor, tinha renda. Uma das coisas que estabiliza a sociedade é exatamente a condição econômica. Quando ela está equilibrada, todo mundo está dando risada à toa. Quando você tem crises econômicas, e nós estamos vivendo isso seriamente, você tem uma sociedade pesada, né? Nós estamos vivendo hoje uma sociedade pesada? Estamos. O melhor exemplo disso seria você questionar um jovem qual é o horizonte dele, qual é a sua expectativa, o que é que você pretende, o que é que você vai fazer, o que é que está acontecendo. Ele não sabe, ele não tem ideia de como projetar um futuro, porque não há essa condição. Quer dizer, nós vivemos uma sociedade, de fato, hoje, pesada, limitada, sacrificada, e talvez isso justifique a sua ideia. Portanto, essa felicidade ela é muito localizada em determinados contextos, que envolve economia, que envolve política, que envolve educação, né? Educação é outro ponto importantíssimo. Se você discutir uma educação de 40, 50 anos atrás, ela, de fato, lhe dava até orgulho em ganhar conhecimento, se projetar, se preparar para viver na sociedade. Hoje você não tem muito isso, quer dizer, a educação hoje é um faz de conta, o conhecimento que se passa nas faculdades, nas escolas todas, é extremamente limitado. Enfim, você não tem hoje perspectiva de viver bem e ser feliz numa condição dessa. Só muito epicuro na cabeça do cara para fazer com que ele possa buscar lembranças prazerosas e esquecer essas diversidades todas que nos assolam. Caíne, agora vem cá. Como é que eu posso ter ferramentas? Aí eu tô imaginando, no seu caso, o transe. Dá para ajudar essa conquista aí da busca da felicidade? Esse tema é muito interessante. Quer dizer, o que seria o transe especificamente? É um mecanismo natural que nós temos em momentos de extrema angústia, dificuldades assim, intransponíveis. Você tem a possibilidade somente de te levar a esse estado. O transe é um estado mental diferente. Você buscaria saídas em uma situação muito mais, talvez, favorável, porque indo ao inconsciente, você foge das preocupações do dia a dia, do cotidiano, e vai buscar no arsenal imenso de informação que está no inconsciente, possibilidade de saída. O transe é uma condição natural para que nós possamos superar adversidades nas mais diferentes conjunturas. Quer dizer, se você vive conflitos emocionais em vários sentidos, por situações econômicas, por situações de saúde, por situações sociais. E ao transe seria talvez a sua mente buscando uma condição natural de apontar formas de saída que possa amenizar esse resultado, ou essa situação. O transe é uma condição natural. E vem cá, como é que eu posso chegar aí nesse transe? Eu posso fazer sozinha ou eu preciso de um profissional? No momento de desespero extremo, você entra em transe e estamos conversados. Em outras situações, você pode ter lembrança de alguém e vivendo numa situação assim,
sem saída, de angústia extrema, essas pessoas estatalam e ficam como desfalecida. Isso às vezes até é associado a alguns contextos religiosos, como se fossem corporações, mas nesse estado mental, ao sair disso, ele encontraria inconscientemente alguma situação que pudesse apontar para amenizar coisas que estão sendo angustiantes. Mas eu imagino assim, auto-hipnose. Sim. Dá para fazer isso? Como é que eu faço? Você poderia, vamos reiniciar. Você pode entrar em transe por uma condição natural em extrema desavença. Pronto. Pronto. Você pode entrar em transe por uma busca organizada de passo a passo, que te leve a afastar a sua consciência, portanto, afastar essa dinâmica do pensar cotidiano, e isso te daria um estado emocional mais equilibrado que poderia daí ter resultado. Seria a auto-hipnose, ela é sistemática, ela é bem organizada no passo a passo, e é possível as pessoas utilizarem essa ferramenta. Eu estou saindo de uma condição que é natural para uma condição agora já induzida. Mas você poderia também buscar esse estado em outras condições, onde ali se encontra elementos suficientes para fazer com que esse inconsciente desperte. Por exemplo, contextos e rituais religiosos. A religião é uma fonte que facilita com que esse seu inconsciente possa aflorar. Existe transes no culto lá, domingo, na cultos. igreja. Igreja, todas elas, incluindo os terreiros de candomblé, umbanda, sessão espírita, igreja católica, até a evangélica, menos, porque ali há uma certa manipulação exagerada dos dirigentes. Mas se você buscar religiões que são mais dogmáticas, que tem, de fato, liturgia, porque o evangélico não tem liturgia, né? Ali é uma situação onde há uma estrutura montada com objetivo que se propõe ao início, meio e fim, e esse fim objetiva claramente retorno econômico. Portanto, aí não foge a uma liturgia, portanto, a uma situação mais de dogma, de fé, de rituais. Isso você encontra nos terreiros, você encontra no candomblé, na umbanda, no kardecismo encontra também, na religião católica também. Agora, qual é a mágica? Por que esses contextos poderiam te levar a uma situação de encontrar no seu inconsciente alguma coisa que possa lhe valer numa condição adversa, que é essa nossa conversa de início? Porque nessas condições você tem elementos que conversam com o seu inconsciente. A conversa agora é mais profunda, porque a gente vai ter que discutir. E agora eu estou conversando com você, eu estou no plano consciente, é tudo racional. Eu estou medindo as palavras, eu estou estruturando frases, eu estou articulando fala. Quando você vai para o seu mundo inconsciente, tudo isso desaparece. O inconsciente não tem verbalização, ele não tem essa conversa que a gente faz normalmente consciente. Lá a conversa é simbólica, o inconsciente é extremamente simbólico, tudo nele é simbólico. Portanto, você interage com o seu inconsciente quando você envolve o mundo simbólico. Essas religiões que eu estou falando, esses rituais que eu estou falando, eles são simbólicos. E é através desses símbolos que o seu inconsciente desperta. Que símbolo? Digamos, cores, sons, cheiros. Isso você encontra em todas as religiões. O incenso, o som. Rapé também. O rapé. O rapé já seria uma situação indígena, né? Daqui a pouco a gente chega lá, então. Entre todos eles, o rapé é que eu sou menos chegado. Eu experimentei japé, ayahuasca. Vai falar da ayahuasca ainda, viu? Experimentei, enfim, o sapo, o cambô, tudo isso aí já, como pesquisa, experimentei com pesquisa. E entre todos eles, o rapé é o que menos me entusiasmou. Mas é óbvio que esses outros elementos... Aí você já deu uma fugida bastante significativa, porque é o seguinte, eu estava falando mulher que... é assim, você sabe, né? Mulher vai e volta, né? Ainda bem que volta, porque às vezes vai e nem volta. Pelo menos a gente consegue ir e voltar. A gente estava falando que elementos simbólicos mobilizam o seu inconsciente e vai fazer com que ele desperte para lhe proporcionar uma condição amenizada ou suavizar. E como é que funciona, Calminha, né, esse despertar? Vamos devagarzinho. Nós estávamos conversando que através de uma linguagem simbólica você pode ir a esse estado. Aí você fala de rapé, aí é outra conversa. Eu estou buscando elementos químicos que possam, interagindo fisiologicamente, provoca alterações e aí também há condições de fazer com que esse consciente se manifeste. É outra conversa. Eu vou buscar, resumindo sua conversa até agora, eu posso buscar o meu inconsciente no momento de grande dificuldade,
a diversidade absurda, sem solução, não tem horizonte, eu entro em transe e ali eu inconscientemente vou buscar saídas. É uma condição. Eu posso encontrar esse estado emocional a partir de rituais, seja eles religiosos, filosóficos, enfim, porque nesses rituais eu vou encontrar elementos simbólicos que conversam com o meu inconsciente e, portanto, ele tem a oportunidade de aflorar. Ou eu posso ir em busca desse meu inconsciente a partir de ingestão ou de aproximação ou de contato com alguns elementos químicos, né? No caso, o rapé ajuda, o rapé não leva a isso. Ele fortalece, se você vai através de outra condição, o rapé auxilia, ele não vai direto. Mas o rapé seria aí contextos que têm origem indígenas, né? Como também seria a ayahuasca, que basicamente eu estou falando quando cito a ayahuasca de DMT. O DMT é sim é um composto químico de metiltriptamina e ele vai fazer com que seus setores da serotonina sejam ativados e faça com que a velocidade de sua rede neural se evolua muito. E esse estado emocional, onde há uma aceleração da rede neural, significa, em síntese, um estado de transe. Se você fosse definir o transe, poderia ser isso. É um turbilhar de emoções simultâneo na mente. Então, isso seria provocado também pelo DMT. E provocado pelo DMT, e você teria que ver quais as fontes de DMT. Vamos devagar nessa conversa, porque, para começo de ideia, DMT é endógeno, né? Você tem ele, você produz ele. Em algumas condições mais, outras menos, mas todos os seres vivos, de uma forma geral, inclusive os vegetais e animais, produzem DMT. Então você tem uma taxa de DMT, de certa forma, atuando no seu organismo, produzida, segundo alguns autores, pela sua glândula pineal. Ele vai facilitar a comunicação da rede neural. Pronto. Mas eu posso também administrar de fonte externa. E quando eu administro isso de forma exógena, eu estou buscando onde é que tem esse DMT para que eu possa acrescentar o que eu já possuo. Nessa hipótese, a fonte externa mais conhecida, ou pelo menos mais forte, seria a ayahuasca. Você tem também o vinho de Jurema, que é muito conhecido na Bahia. Isso? Vinho de Jurema. Essa conversa é comprida e tem que ser devagar. Bora, a gente tem tempo. O problema é o seguinte. Mas só reclamou que da outra vez foi muito curto. Tinha comentário lá reclamando. Mas vamos devagarzinho, porque para eu falar de DMT, eu tenho que ter uma razoável história disso, como é que isso chega, enfim, o que é isso, como é que isso funciona. E sociedades antiguíssimas, uma civilização que antecedeu os Incas, já utilizava a ayahuasca. O que é isso? O que é a ayahuasca? É um chá feito com cipó de um arbusto chamado, de uma rama chamada mariri e uma folha chamada chacrona. A chacrona tem DMT, o mariri não tem DMT, tem outros elementos que vai fazer com que esse DMT possa ser absorvido pelo organismo. Vamos devagar. Eu quero dizer a você que a ayahuasca era utilizada para uma civilização que antecedeu os Incas. Depois os Incas começam a usar isso. Em rituais. Em rituais, mas em rituais muito frequentes, para tudo. Para tudo. O Inca queria celebrar a safra do milho lá, e ele tomava ayahuasca para tudo quanto era lado. Queria fazer suas pagelanças, tomava ayahuasca para tudo quanto era lado. A festa do sol, tomava ayahuasca para tudo quanto era lado. Quer dizer, era muito frequente na sociedade Inca isso. Quando os espanhóis invadiram o Peru, eles evadiram, né? A pressão foi muito grande, e muitos deles migraram para a floresta, entraram para o Brasil, né, pela região do Acre, Brasileia, Acre, fronteira do Brasil, e aí eles avançam até Porto Velho, e isso eles estão entrando na floresta amazônica, os incas remanescentes desse conflito com os espanhóis. Ao entrar na floresta, eles conheceram os índios do Amazonas, e ensinaram aos índios do Amazonas como fazer esse chá, a partir da chacrona e a partir do mariri. E os índios começaram a usar, incluindo aí em seus rituais, suas pagelanças. Eles tomavam ayahuasca para fazer sessões de cura. O pajé tomava. Ele tomava porque eles queriam fazer uma estratégia de caça, e tomando ayahuasca ele achava que isso ia dar respostas onde teria os melhores nichos para que pudessem ser explorados. Então os índios do Amazonas viviam felizes tomando esse ayahuasca. E mais nada, o Brasil não conhecia ayahuasca, só os índios. Nos anos 30, a automobilística estava muito forte e a borracha era um elemento necessário para a fabricação de pneu. Então,
O Brasil começa a aparecer nesse cenário da indústria americana, da Ford, como um fornecedor de borracha. E um dos iluminados brasileiros achou que a gente podia sair da crise econômica se utilizasse isso. Então, o que é que esse cara faz? Ele consegue criar uma estratégia onde o exército ia convocar os jovens para servir, como faz até hoje, só que ali era dada a opção. Ele ia servir como soldado no quartel ou ele ia servir como soldado da borracha. E aí ele ia para o Amazonas, lá ele ia extrair látex nas seringueiras, jogar no rio para exportar pela Ford do Amazonas. Nessa conversa, o exército vai conquistar 52 mil jovens entre a Bahia e o Ceará. A maior parte optou por ser soldado da borracha. Esses caras foram para florestas, né, para ser soldado da borracha, para extrair seringueira. Entre eles, teve 3 que se destacaram, e um deles é baiano. Um baiano aqui de Irará, de Coração de Maria, que vivia aqui em Salvador, metido com candomblé, metido com iniciação espírita. Esse cara vai para o Amazonas e, ao entrar na floresta para extrair o látex, ele entra em contato com os índios ensinam para ele, dá para ele beber ayahuasca. Quando ele bebe ayahuasca, que ele olhou para cima, bate uma onda brava, quando ele olhou para cima, ele viu o Sultão das Matas, que é uma entidade candomblé, né? Essa figura traz esse chá para o contexto dele, que eram os pares, os soldados da borracha. Começa ali, logo depois ele vai fundar uma seção espírita em Porto Velho, enfim, esse sujeito cria uma religião que é fortíssima hoje no mundo, chamada UDV, União do Vegetal. Ela se origina aí, né? Comece Gabriel. Ele vai inicialmente associar conceitos de candomblé e conceitos de kardecistas, que era bem a cultura dele, ao ato de ingerir o chá, e isso vira um ritual. É o ritual original da UDV. Não ficou por aí, a UDV evoluiu muito, hoje é uma organização muito bem estruturada, está no mundo, ela principalmente no Brasil e nos Estados Unidos. É difícil você ter uma cidade do Brasil hoje onde não se bebe esse chá. Agora, é um negócio meio enrustido, porque o chá lhe dá visões, lhe dá respostas, e normalmente as pessoas não se expõem muito dizendo que participa disso, a menos que você conheça e saiba de que se trata. Mas, enfim, o segundo soldado da borracha, não é bem o segundo, porque na verdade ele foi o primeiro que teve contato com os índios, mas, enfim, outro sujeito. Sim. Ele, também soldado da borracha, era metido com religião católica popular. Ele conhecia um pouco de religião católica, não muita coisa. Esse, inclusive, era alfabetizado, o anterior não era, né? Dos 3, só esse era alfabetizado. É mesmo? E esse cara vai ser soldado da borracha, entra na floresta, o índio dá o chá, ele bebe o chá, quando ele olha pra cima, ele vê Nossa Senhora. Aí ele grita, dá-me luz, dá-me força, dá-me amor, criou o Santo Daime, a segunda religião. Também muito forte, está na Europa inteira hoje. Eu já tive a oportunidade de participar de rituais de ayahuasca na Itália, na Espanha, Portugal. Então, troços partiu. O Brasil exporta a religião hoje. E teve um terceiro, que ele era envolvido com Umbanda. E ele foi aprendiz de marinheiro. E na cidade onde ele vivia, tinha um folclore chamado A Barquinha. A Barquinha tem aqui em Arembepe hoje, né? O que é isso? Os portugueses, quando chegavam no Brasil, eles desciam das caravelas, iam numa barquinha remando até o porto, e dali ia cantando e dançando, festejando até as igrejas, para agradecer os feitos náuticos da viagem. Isso é uma festa folclórica chamada A Barquinha, deixada pelos portugueses. Está no Brasil inteiro também, algumas cidades ribeirinhas e muitas litorâneas. Esse cara vivia também, de certa forma, envolvido com essa barquinha, foi aprendiz de marinheiro, era metido com banda, foi soldado da borracha, foi para o Amazonas, bebeu chá. O que ele viu? Ele sentado numa barquinha, remando para pegar as almas perdidas e levar para o pé de Jesus, criou uma terceira religião chamada A Barquinha. Aí você tem essas 3 religiões, características bem diferentes, embora o chá seja o núcleo central. O ayahuasca é o núcleo central. O primeiro, ele seria mais voltado para Umbanda e Kardecismo, que é o UDV. Hoje já nem tanto, hoje ela se reestrutura, é muito bem organizada, enfim, já não focaliza muito essa ideia, mas enfim, focaliza os efeitos do chá no sujeito. A segunda seria o Daime,
onde ali você teria alguns conceitos da religião católica, não muito, mas enfim, você tomar o chá para ter uma certa proximidade com os santos da Igreja Católica, né? Principalmente Nossa Senhora, que seria a revelação para esse sujeito. E o terceiro, que era envolvido com o candomblé, que toma o chá e ele vai ter possibilidade, através do chá, de encontrar aconselhamentos, orientações das entidades de candomblé. Preto Velho, Escrava Anastácia, Boiadeiro, quer dizer, essa terceira versão, que seria a Umbanda, ela não prospera tanto quanto as outras duas. Ela está mais fortemente localizada no Rio de Janeiro, porque é ali onde está mais concentrada a ideia da Umbanda. Mas você tem, enfim, 3 religiões, dita ayahuasqueira, que bebem ayahuasca, e por beber ayahuasca vai ter, enfim, possibilidade de obter revelações. Eu vou falar bem dessa conversa devagar, mas ele vai obter revelações, ou poder ter melhorias. E, resumidamente, eu posso dizer que essas pessoas vão ao transe, que é essa sua conversa original. É uma forma de você ir ao transe. E o transe tem um potencial imenso de dar soluções em algumas condições emocionais adversas. Além dessa hipótese de você ter a ayahuasca, uma fonte de DMT, que é originariamente dos índios do Amazonas, a partir dos incas, você tem uma outra conversa. Os índios do Nordeste não tinham, porque eles não tiveram contato com esse povo remanescente. É uma planta nativa lá. Ela é muito comum na floresta amazônica como um todo, né? E aqui na Bahia não tinha muito. No Nordeste não tinha. Ela era da região amazônica. Já se planta por aqui já? Já. Hoje está no Brasil todo você planta. Até em minha casa eu tenho uma porrada. Mas enfim, o que acontece com os índios do Nordeste? Os índios do Nordeste descobriram que aqui tem uma planta que é muito comum, em qualquer lugar você encontra ela, que chama jurema. Jurema é uma planta. É o tal do vinho que você falou. É um arbusto. E esses índios descobriram que se raspasse a casca da raiz... Os índios descobrem coisa, né? Pois é, né? Ele descobriu que se você raspasse a casca da raiz, fizesse um chá, você ficava zen. Zen, não dava onda nenhuma, não tinha... Ficava só zen. E aí, o caboclo, que é uma fusão de miscigenação, ele vai ser herdeiro dessa hipótese de beber jurema. Caboclo bebe jurema, caboclo come abóbora, que é também uma comida natural, fácil dele encontrar. E no candomblé da Bahia, que é um candomblé diferente do africano original, nós temos um candomblé afro-brasileiro. No candomblé da Bahia, você festeja muito o caboclo, né? Terreiros de Umbanda também. E é comum aqui nos candomblés, no mês de julho, agora, no mês de julho, você fazer oferendas ou festas para caboclo. A mãe de santo faz festa para caboclo na Bahia, no mês de junho, nos terreiros. E nos terreiros é oferecido o que é que o caboclo gosta de comer: abóbora, girimum, o chá de jurema, né? Só que numa dessas aí, a mãe de santo resolveu agradar o caboclo e botou um pouco de champanhe. Quando ela botou champanhe, o álcool no chá deu uma reação que fez com que, de fato, potencializasse o DMT. A jurema tem MDMT, metil de metiltriptamina. O ayahuasca tem DMT, de metiltriptamina. Portanto, a absorção pelo organismo na jurema é muito mais metabolizado, ele não vai dar muito efeito. Mas quando botou o álcool, isso facilitou. Quer dizer, houve ali uma quebra da possibilidade disso ser execrado, porque a metabolização foi minimizada. E aí, a primeira botou champanhe, a segunda botou vinho, né? E como o vinho tinha mais concentração de álcool, o efeito foi maior. Isso virou o vinho de Jurema. O que é o vinho de Jurema, que você me perguntou no início? Vinho de Jurema é uma bebida dos caboclos, dos índios caboclos do Nordeste, que se desenvolve a partir dos terreiros de candomblés. O efeito é parecido, mas com algumas diferenças significativas. A ayahuasca ela é mais intensa, a onda da ayahuasca é muito forte. O vinho de Jurema ela bate uma onda, mas 15 minutos depois já corta. Quer dizer, mas ambos estão trabalhando com dimetiltriptamina, isso é que é importante. Sim, vem cá, Carreirinho. Agora o cara tá ouvindo lá, preciso entrar numa religião para tomar isso. O cara tá doido para tomar e não tem religião nenhuma. Ele pode tomar sozinho em casa? Não.
Não. Jurema até que ele pode, mas ayahuasca... Por que não? Porque, primeiro, quais são os efeitos, né, da ayahuasca quando você ingere? Bom, você vai ter náusea, 80% tem náusea. 60% chega a vômito, né? Uns 10% chega a diarreia. Quer dizer, o efeito aversivo é bravo. Outra conversa é que você vai, de imediato, buscar todo o conteúdo que está no seu inconsciente e a fazer aflorar de vez. No seu inconsciente tem muita coisa, inclusive os seus traumas que estão repressos. E você nem imagina que existe. Mas ali você vai encontrar esse troço todo de uma vez, saindo e aflorando. Isso, de certa forma, interpretado pelo inconsciente, com alguma atmosfera mística, você vai ter encontro com monstro, com deuses, com cobra, com leão, enfim. Eu vou dar um passo a passo aí razoável, não é isso um padrão, mas seria próximo, né, ao que as pessoas sentem. Você toma o ayahuasca agora e daqui a 30 minutos começa a bater onda, né? Deixa eu falar um pouco antes de outra coisa. Se você beber ayahuasca, o DMT está na folha, a chacrona. Se você beber, não vai acontecer nada porque é metabolizado. Quando você mistura a folha com o cipó, aí a conversa... porque o cipó vai ter alguns elementos, armina, enfim, que vai fazer com que evite a possibilidade da metabolização. Portanto, vai fazer com que esse DMT seja absorvido pela parede estomacal do intestino e entre na sua corrente sanguínea e vá para os mesmos setores da serotonina no cérebro. Quer dizer, é esse o mecanismo. Quer dizer, só vai funcionar se tiver a folha e o cipó. O grande questionamento é como que há 2.000 anos, existem pesquisas que apontam que a ayahuasca tem mais de 2.000 anos. Um grande pesquisador americano chamado McKenna, ele encontrou vasos de cerâmicas e, através do carbono 14, descobriu que ali foi reservatório de ayahuasca de 2.000 anos. Então você tem ideia que o troço é bem antigo. Mas quando você ingere esse DMT, que seria... Isso, a chacrona, e seria o mariri, ele vai fazer com que evite a metabolização e você entre em onda. Entrou em onda, qual é a onda? Você bebeu, daqui a 30 minutos, você não tem mais noção do seu corpo, você perde a noção espacial de corpo. E é como se você visse apenas seus olhos. E você vai ver seus olhos, eu pelo menos tive essa experiência, os olhos vão se afastando de você. Depois esses olhos viram, você se vê e você começa a conversar com você mesmo. Se isso aí é pouco, você começa a ver em sua frente, passando sua vida inteira, como se fosse... Mas não é um filme, é como se fosse real. Eu me vejo fazendo as coisas. Me vejo menino, adolescente, enfim. Eu vejo meus momentos bons de vida, isso é prazeroso. E vejo meus momentos bronca de vida, portanto são meus traumas. E ao ter oportunidade de encontrar meus traumas, eu vou eliminar os sintomas que esse trauma gera na vida cotidiana. Portanto, o ayahuasca, o DMT, ele tem uma função terapêutica indiscutível. Ele faz aflorar os traumas reprimidos. Por consequência, elimina os sintomas, que são as condições adversas que a gente vive na vida. Como que isso aparece para cada sujeito, a alegoria como isso se manifesta, depende de vários fatores, inclusive culturais, religiosos, né? Você pode ter uma alegoria formando essa extrusão de pensamento, ou você pode ver isso de uma forma mais pura. Eu vejo a cena, eu vejo a bronca, ou eu vejo o monstro, eu vejo cobra, eu vejo... Né? A fantasia que traz embutido nesse afloramento é muito pessoal, mas é, enfim, uma sensação absurdamente forte. E quando o cara passa por situações muito complexas na vida, a onda bate nele muito forte, ele vai se ver quem ele é e que sempre escondeu dele mesmo. Então o DMT, o ayahuasca, ele te revela quem você é. Pessoas, vou dar um exemplo mais simples, né? Didático. Cara, é gente ruim, sacana, só vive esculhambando a vida dos outros, tem a oportunidade de falar mal de todo mundo, mas ele não acredita que é assim, ele acha que não é nada disso. Quando ele toma um chá, ele vê cobra saindo da boca, porque ele é filha da puta, porque ele tem esse tipo de vida e não sabe. Quer dizer, a ayahuasca mostra a você quem você é. E a partir do momento que ele te dá essas revelações, ele também oportuniza que você mude. Entendemos isso? Então, isso é uma onda de ayahuasca. Acontece isso com a Jurema? Não tanto. A Jurema bate onda, ela bate, tá, você vai lá, mas... A Jurema tem THC, não?
Tem o quê? THC? Ela tem DMT, é MDMT. Não tem THC Não. pra bater onda. Não, nenhum. Aí, vamos aproveitar a sua fala? Vamos. A gente não pode confundir ayahuasca, nem jurema com alucinógeno. Pronto, tá? ótimo. Alucinógeno é outra conversa. Alucinógeno, ele cria em você, além dos delírios, ele cria dependência física e psíquica. Caso da cannabis, por exemplo. Pois é, cannabis, ela cria dependência física, por isso é considerada ilícita, por isso é proibida. A ayahuasca não é proibida, o DMT não é proibido, não é ilícito. Por quê? Ele não causa dependência física nem psíquica. Daí que você não pode confundir esse troço que é chamado de enteógeno de alucinógeno. Alucinógeno é outra conversa. Agora, o que seria a expressão enteógeno? Se você extrair do grego, que é a origem do nome, enteógeno, seria Deus de dentro. Você vai ter a oportunidade de ver seu Deus de dentro, externar seu Deus. E de fato isso acontece, porque se você for religiosa, você vai ter exatamente as visões das suas matrizes de pensamento religioso. Você é de Umbanda, você vai ver Preto Velho, vai ver Escrabastai, vai ver todo mundo, vai ver Caboclo. Você é religioso, vai encontrar Nossa Senhora, vai encontrar quem você quiser. O resumo é que você faz aflorar essa matriz de pensamento religioso que você tem pela sua cultura. Tá? Por isso que esse seria enteógeno e não pode ser confundido com alucinógeno. A outra conversa é, para fechar esse pacote, alucinógeno é alguma coisa que é prescrita como ilícita, é proibida e, de certa forma, por ser proibida, é até tipificada como crime o uso. Seria o caso. Mas o cara não é viciado, não. O cara fuma maconha todo dia, mas ele não é viciado, não. Pois é, Quando ele quiser todo parar, dia, para. mas nunca para, né? Bom, essa história que você está falando, a gente teve a oportunidade de viver os anos 70. Os anos 70 era bem ativo, né? Tá? Só se acha hoje, né? Não fez 1% do que a galera da década de 70 fez. Mas nos anos 70 o uso de maconha era... Na Praça Castro Alves tem um monte de foto da galera... Pois é. Eu lembro que aqui na Bahia você tinha um Arembep, um recanto lá, que era dos... Aldeia, né? A aldeia dos... Como era o nome dos caras? Os hippies. Aldeia hippie. Ali a maconha cheirava longe. Você chegava de longe, você viu fumação subindo. Mas todo mundo nos anos 70 tinha essa ideia da maconha como alguma coisa bem comum, né? Havia uma apologia ao uso da droga. Hoje nem tanto, embora hoje você use drogas mais pesadas, mas não é tanto. Quer dizer, nos anos 70, cada 10 jovens, 7 pelo menos, davam uns tombos, pelo menos, né? Eu nunca fui chegado, para começar, né? Por que não? A maconha, ela lhe dá uma relombrada braba de acordo com as pessoas. As pessoas que são mais devagar, mais intrusivas, quando ela fuma, ela fica alegre e risonha, e tudo é uma beleza, tá tudo uma maravilha, né? As pessoas que não são assim, são mais intensas, ao tomar, se torna depressiva. Sono e dor de cabeça. Ninguém Eu merece. experimentei umas 2 vezes, foi uma onda braba do cacete, chama lombrada, né? Eu dava uma depressão violenta. Eu vou contar uma história, Conte. Porque aí justifica porque eu usei 2 vezes. Eu usei maconha 2 vezes, né? Uma porque tinha 19 anos, no meio do oba-oba, vamos lá ver que porra é essa e tal. E uma segunda vez eu estava na marinha, eu servi a marinha. E aí aquela banana dá uma fome do cacete, chamada larica, né? E aí todo mundo nesse navio fumava maconha. Quando dava 4 horas, era a volta do serviço, parecia que o navio estava pegando fogo. Todo mundo fumava maconha. E eu dei uns 2 tombos lá. E aí bateu a larica e aí já era meio tarde, umas 10 horas da noite. Eu entrei no alojamento e encontrei alguns pedaços de pão assim. Digo, porra, pão. Tô na lombrada, a larica bateu, eu vou comer esse pão todo. E comi. Só que o pão tava com veneno para rato, chamava zélio, né? Que mata aquela porra, mata que não pensa 2 vezes. Eu comi pão com zélio por conta da maconha, né? E aí nunca mais que nem ouvi falar naquele troço. Além de nunca ter me batido onda boa, eu bati a onda depressiva, eu ficava meio depressivo. Sabe que eu vou fazer o corte dessa parte, né? Só pra deixar claro. Pois é. Mas isso era comum nos anos 70, quer dizer, não tem muito... É verdade. Quase todo mundo nos anos 70 experimentou, pelo menos, né? Alguns se tornaram viciados sim, outros não. Né? No meu caso, não considero nem como uma experiência, porque foi apenas a curiosidade de jovem e depois eu desisti
Absolutamente. E foi bom porque o Zélio bateu no pão e eu nunca mais quis ouvir falar nesse troço. Mas resumindo, né, e a gente tá resumindo, voltando para a origem, né? Alucinógeno não tem nada a ver com enteógeno. Enteógeno, eles são reveladores. Enteógeno é curativo. Enteógeno tem a possibilidade de revelar seus traumas e por conta de revelar seus traumas, ele possibilita a ideia de superar e equilibrar condições adversas emocionais. E o LSD, Carreiro? Aí entra no alucinógeno. Né? Ele também... É alucinógeno. O que eu posso aproveitar da sua fala é que o LSD, uma das ondas que bate é você ter visões de cores. Eu não tenho experiência com LSD prática, mas tenho de leitura. Ele bate muito calendoscópio, muita luz, né? Esse efeito bate no DMT também. Quando você ingere o chá, a primeira onda que bate é você ver cores para tudo quanto é lado. Aí o pessoal confunde. E bate também, você vê na onda da ayahuasca, mandalas coloridas. Isso, de certa forma, se assemelha ao efeito do LSD. Só que o LSD para aí. Você tem algumas outras distorções também de visão no LSD. Mas para o DMT parou aí, parou nessas visões. A partir de agora, o que você vai ver, tudo se relaciona com um conteúdo que está retido no seu inconsciente. Suas broncas, suas situações boas, suas perspectivas de vida. O DMT, ele vai fazer com que você possa, inclusive, superar frustrações, otimizar resultados, intensificar conquistas. Quer dizer, o DMT é alguma coisa que tem uma proposta objetiva, prática e direta como terapêutico. E é terapêutico. As comunidades da região do norte ainda fazem muito, tudo no Brasil todo hoje. Mas eu vou lhe dar um exemplo. Eu tive muito interessado nisso porque eu produzia transe a partir da hipnose, que é uma das minhas histórias clássicas que o Brasil me conhece com isso. E eu li alguns autores que diziam que o transe produzido nas condições normais das induções pelas escolas de hipnose convencionais se assemelhava ao mesmo transe, ou aos mesmos sintomas, as mesmas características que se obtinha quando se ingeria DMT. Alguns autores me dizem isso. E aí eu enveredo para buscar a resposta, se isso é verdade ou não. Minha vida de pesquisador fala forte, né? Você sabe que minha vida é de pesquisador. E aí eu vou buscar entender como é que funciona esse tal desse DMT de fato e qual a semelhança disso com a hipnose convencional e qual a real semelhança entre os transes que são obtidos nessas duas condições. E que no fim a resposta é ótima porque há uma coincidência de sintomas. Os sintomas que você obtém, as características que você obtém no transe induzido pela hipnose ou por outras situações que não são hipnose, os rituais, vai fazer com que sejam idênticos àqueles mesmos sintomas que o DMT me produz. Portanto, há uma similaridade no transe. O transe é igual. Os efeitos, as alegorias, as fantasias, as revelações, as extrusões de pensamento do inconsciente diferem. Na ayahuasca ele é mais intenso. Você se revela de uma vez, mostrando o seu lado bom e mostrando o seu lado ruim, e que não é pouco. E todo mundo acha que é uma maravilha, no fundo é um sacana. A ayahuasca vai mostrar, olha, cara, você é assim. É por isso que você sofre isso e aquilo. Então ele dá a oportunidade de você se rever, se redimensionar, se reestruturar, se reconduzir. Mas também o cara só vai fazer isso se ele quiser, né? Ele tá lá olhando, vendo, mas ele só vai se reconduzir se ele... Mas ele vai, porque ele vai ver que essa condição ruim que ele tem também é dali que vai decorrer situações que para ele são adversas. Se uma pessoa é ruim, instintivamente... narcisista, por exemplo. Ele vai ver no chá que, por ser assim, ele tem alguns efeitos no cotidiano que são nocivos. Ele quer melhoria, então ele vai ter que abandonar isso. Quer dizer, o que o chá mostra? Aquilo que está reprimido no seu inconsciente, mas que age por pulsão no seu cotidiano, fazendo você fazer coisas que normalmente você não faria, conscientemente você não faria. Quer dizer, o chá lhe mostra quem você é, mostra o quanto de bom você tem, o quanto de ruim você tem. E por lhe mostrar o quanto de ruim, também lhe mostra as consequências ruins que você tem. Daí que você tem a necessidade de mudar nesse aspecto ruim para que obtenha melhorias. O chá, ele vai fazer transformações muito, muito fortes na vida das pessoas que ingerem. A ideia, portanto, é que você tenha a oportunidade ali de se vendo como realmente é e não como imagina,
possa se reconfigurar para uma vida melhor e caminhar para um mundo feliz, que é o início da nossa conversa. É verdade. A felicidade também se busca a partir do momento que você se conhece, se revela, se atualiza, se Tem um otimiza. autoconhecimento, Pois né? só autoconhecimento, sim. Vem cá, Caíro. E eu consigo chegar nesse transe aí com a meditação? Não, a meditação é um preâmbulo para um transe. E a meditação não é nem um termo usado por nós. Isso era usado lá pelos orientais, né? Meditação, visualização, relaxamento, essa conversa é oriental, não é ocidental. Aqui no Ocidente, você obtém a possibilidade de ir ao transe a partir de escolas. São grandes pensadores que durante 3 séculos imaginaram como seriam essas estratégias. São as famosas escolas de hipnose, os grandes clássicos da hipnose. Se você fizer um retrospecto histórico para saber quando que a hipnose tem origem, ela tem origem com o ser humano, não tem que se discutir época. Portanto, é totalmente atemporal, é uma condição nata do ser humano, e ao transe é uma condição nata do ser humano. Mas de uma forma sistemática, organizada, justificada, acontece de 300 anos para cá. Quem é o primeiro a despertar essa ideia? Você teve um padre chamado Gásner, que no século XVIII, ele imaginava que a doença da pessoa era de responsabilidade de um demônio. Ele tirava o demônio, a doença saía junto, ele fazia uma espécie de exorcismo. Gásner, na verdade, descobre uma técnica, uma estratégia de hipnose e fazia com isso com que as pessoas pudessem ter melhorias ou não. Gásner é um dos clássicos, não tão importante, mas é um dos primeiros. Contemporâneo a ele aparece Mesmer, que vai criar uma hipótese de que você pode se melhorar, pode ir ao transe a partir do momento que você utiliza forças do cosmo. Ele diz que você pode, enfim, extrair os fluidos do cosmo para fortalecer o seu magnetismo animal e transferir para as pessoas. A história de Mesmer é muito importante e vale a gente lembrar que essa conversa que ele está trazendo era baseada em Tales de Mileto, que já há 770 anos de Cristo dizia que havia influência dos astros sobre a vida e a saúde das pessoas na Terra. Tales de Mileto é o cara que vai criar a filosofia, inventando uma metodologia nova de você buscar a resposta a partir do momento que ele imagina que a água era responsável por responder qualquer coisa, né? Tales é o criador de uma metodologia que te daria a resposta. Ponto para começar. Na verdade, antecedendo Tales, você tinha no mundo uma percepção de respostas míticas, né? O pensamento mítico dominava a humanidade. Se você quisesse resposta, você tinha sempre uma iluminação divina para responder. Quem fez a Terra? Deus fez a Terra, estamos conversando. O pensamento era mítico, né? Antes de Tales. E assim viviam bem, os gregos viviam bem. Só que aí você vai ter a evolução da Grécia a partir das navegações. E pelo porto começa a entrar porrada de gente de outras etnias, de outras raças, enfim. Vai para lá, para mercância, tibetano, chinês, né? Quando esse povo chega na Grécia e encontra essas respostas míticas do grego, eles vão trazer contradições, porque o mito dele era diferente. E o mito não pode ser contraritado. Se você contraria o mito acaba, né? Aí houve uma quebra do pensamento mítico a partir do momento que a Grécia é frequentada ou passa a conhecer... de Alexandria também passa a conhecer outras civilizações. Agora, resultado. Quem é o Tales de Mileto? Ele aparece aí e diz assim, bom, tá certo, meu mito não funciona mais. Vamos pensar uma forma nova de buscar respostas para as coisas? Vamos partir do elemento água. Ele invoca com a água. A água é a resposta para tudo. Eu vou devagar para você entender aquela banana lá do início que eu estava falando de mesmo. A água é o elemento que vai responder tudo. Se eu partir da água, eu vou encontrar a resposta. Então, o hidro seria meu elemento primário, primordial. Partindo da água, eu faço um questionamento. Partindo da água, eu vou ter que considerar que não pode ser qualquer resposta, tem que ser coisas que se referem ao mundo físico, não dá para inventar qualquer maluquice e buscar resposta. Preocupações com o mundo físico eu posso questionar partindo da água. Pronto. Aí eu vou ter que levar isso ao logos, levar isso à discussão, à contestação. E aí é na troca da discussão com os pares que eu vou me aproximar da verdade. Então eu teria que partir da água para as condições físicas naturais, levar ao logo, a contestação, e aí eu teria meu resultado. É uma metodologia que vai ser, em princípio, centrada na água, o elemento primordial. Só que os discípulos dele, eu vou ser bem resumido, o discípulo dele contesta logo essa história da água. Diz, não é água não, você vai partir da terra, porque a terra é que nasce tudo, a terra é que dá vida, né?
Terra seria o segundo elemento. Aí apareceu um terceiro. Isso aí, terra porra nenhuma, é o ar. Porque o ar é o primeiro que entra quando o cara nasce, é o último que sai quando o cara morre. Portanto, o ar virou o ar. Terceiro elemento. Apareceu mais outro doido lá que diz, não é nada disso, é o fogo, porque o fogo transforma tudo, tudo é transformado pelo fogo. Criou-se os 4 elementos. A partir daí você tem o início da alquimia, né? Os 4 elementos... E o éter, que seria a resposta para todas as questões. Esses 4 elementos, portanto, a alquimia, ela fortalece muito. E ela vai dominar todas as respostas para o ser humano até chegar à ciência moderna. Quando chegou a ciência moderna, jogou tudo isso no lixo. A ciência moderna, esses 4 elementos, porra nenhuma. O Lavoisier apresenta logo uma cacetada de elementos, não é nada disso. A tabela química surge jogando os 4 elementos fora. Quer dizer, a ciência moderna aniquila com o pensamento mítico. Esses 4 elementos acabaram. Mas ali você tem uma outra conversa. Quando o segundo cara, depois de Tales de Mileto, falou de terra, complicou. Que água era o elemento simples de eu resolver minha questão. Mas quando eu falo terra eu tenho tudo com troço aqui dentro. Eu tenho metais magnéticos, eu tenho cristais, né? Então, no elemento terra, a coisa complicou pra cacete, porque o cara vai dizer que aquilo que era metal magnético, exercendo aquela força estranha que ninguém explicava, aquilo podia se aproximar alguma coisa do divino, né? Alguma coisa mágica. O cristal, que não tem absolutamente nada a ver com os outros minerais, ele é polido, liso, brilhante, ele se assemelha com os astros do cosmos, portanto ele se aproxima de Deus. A mistificação voltou de novo pesada com o elemento terra, né? E isso foi uma das condições que quebrou a alquimia e criou a ciência moderna, mas muita gente no meio do caminho aproveitou essa conversa, né? O primeiro foi o próprio Tales, que dizia que se você esfrega um metal magnético em alguma coisa e ele começa a atrair outras, esse magneto deu vida, portanto o ímã da vida, né? Apareceu Paracelso, 1640, que vai deitar e rolar em cima da teoria do magnetismo, dizendo como que essas forças dos astros celestes influenciavam na vida das pessoas. Quer dizer, se você juntar Tales de Mileto mais Paracelso no século XVII, você encontra mesmo no século XVIII, falando do magnetismo animal. Quer dizer, ele não falou do nada, ele tem uma antecedência equivocada, mas ele tem uma antecedência. Mesmo é um cara, portanto, que vai criar uma escola que é ainda hoje muito discutida e na credibilidade de bastante pessoas, eu estou fora disso, mas enfim, muita gente acredita no magnetismo. Até hoje se utiliza o biomagnetismo. Tem gente hoje que carrega ainda cristal piezoelétrico na bolsa para dar sorte, né? O que cristal você acha disso, é uma babaquice que não tem mais tamanho, porque o que foi a ideia do cristal? Tales de Mileto, eu estou falando na escola de Tales, ele dizia que aquele troço não era normal ter na Terra um cristal, porque ele era polido, liso, brilhante, parecido com os astros do cosmos, portanto próximo de Deus. Quer dizer, a mistificação vem de Tales e você até hoje usa na bolsa achando que vai lhe dar sorte, tá? Então, essas ideias... Efeito placebo. Bom, de certa forma essas coisas funcionam por esse lado, mas é muita crendice. Quer dizer, eu estou discutindo e vou votar, porque a conversa aqui desandou para tudo quanto é lado. Eu vou votar que houve escolas clássicas que, baseada em Gassner, Mesmer, né, se aproximavam do que era produzir um transe. E esses caras também não estavam à toa, porque eles estavam presos aos filósofos que os antecederam. Depois de Gassner, de Mesmer, aparece um cara que vai dizer que a força está no meu olhar, é como eu lhe olho, a força dos meus olhos que vai fazer acontecer. E ele cria uma outra escola, que é a escola da fascinação, outra babaquice, é extremamente mistificada, que não tem sentido, mas que ainda tem uma porrada de gente que acha que isso é verdade. Assim como carregar cristal na bolsa tem validade para algumas pessoas. Brand foi outro cara, certo? Aí aparece um outro sujeito chamado Lebou, em Nancy, na França, que vai dizer que não, que eu posso alterar alguma coisa em você a partir do momento que eu tenho uma modulação de voz com certa amplitude, certa sonoridade, que vai fazer com que impregne seu nervo auditivo e faça com que você possa, enfim, ser convencido por essa sugestão. A escola da sugestão, que é absurdamente utilizada como se fosse verdadeira até hoje, é outra coisa muito que não tem sentido. O coach é a merda de tudo isso. Você vê a titica de todo mundo, bota o coach no meio, é ele, entendeu?
E tem mais, sacudir a cabeça do cara, não sai um pensamento que vale a pena, né? A maioria das vezes são desprovidos de qualquer informação mínima. E a coach na casa do cacete, né? Mas, enfim, ou você pensa essas coisas com uma certa base, né, teórica e principalmente histórica, lógica, para entender de onde vem essa babaquice inteira, ou você fica perdida no meio de informações sem sentido. A conversa eu vou ainda insistir. Depois de Liebel, você tem Charcot. Charcot é importantíssimo, foi um sujeito, a história dele é lindíssima. Cada um cara desse dá um podcast. O Charcot, ele jovem, se forma em medicina, se casa com a filha de um cara muito importante francês. E esse cara político dá para ele um emprego pro genro. O emprego era tomar conta de um manicômio chamado Salpêtrière com 1.200 mulheres internadas, 600 epilépticas e 600 histéricas. Ele vai tomar conta disso aí. E lá, sem ter possibilidade de utilizar fármaco, que não existia, ou qualquer expectativa de protocolo de tratamento, ele desvalida. As mulheres ficavam literalmente abandonadas pela família. 40 anos antes de Charcot, elas ficavam acorrentadas. Aí apareceu um tal de Philippe Pinel, chegou lá, tirou as correntes, aí a coisa piorou ainda, porque sem tratamento, as doidas apontavam tudo que era lado. Charcot vai tomar conta desse troço. Não tem possibilidade de tratamento. Ele imagina que poderia ser através da hipnose, alguém já falou disso. Então ele vai fazer um retrospecto de todas essas escolas para ver o que é que tem de verdade nisso. E ele tem um campo empírico bastante forte, que é a mulherada. Ele vai fazer experiência com elas, né? Testando. E ele vai chegando a algumas conclusões, né? E, inclusive, eliminando muitas dessas hipóteses anteriores. Ele chega num momento onde ele vai dizer que, sim, é possível eu obter um transe, mas não utilizando o magnetismo mesmerista, ou não utilizando o fluido, nem utilizando a força do olhar, mas sim a partir de elementos simbólicos que possam de alguma forma mobilizar essas mulheres. O que é que Charcot introduz no Salpêtrière? Você vai se espantar. Isso eu estou falando de 1882, ele inicia 1885 para 1890. Ele vai dizer que o que faz esse estado acontecer, que poderia trazer melhoria, alguma melhoria, eram cores, sons, toques físicos, odores, cheiros, e vai fazer experiência com todas elas, né? Nessa conversa aqui, quando esse cara está dizendo isso, ele vai utilizar, olha só, dentro do Salpêtrière, no século no século XIX, fim do século XIX, ele vai utilizar atabaque, agogô, porque são elementos percussivos que de alguma forma mobilizam esses sentidos inconscientes. E coincidentemente você tem isso nos terreiros, você tem isso, né? Então é um elemento simbólico, o som é um elemento simbólico que mobiliza o inconsciente. Charcot começa por aí, e ele vai dizer, inclusive, que a tal da sugestão, aquelas conversas todas anterior, não está valendo coisa nenhuma. Isso fazia parte de uma outra escola, chamada Nancy, ele é a escola de Paris. Nancy é uma cidade francesa. Ele vai abandonar tudo isso, ele cria uma nova forma de você entender hipnose, né? E a partir dali, ele não está sabendo o que está fazendo, mas ele está descobrindo a aplicação da semiótica. Semiótica é exatamente isso. É uma linguagem que pode ser, é uma forma de interpretar uma linguagem que é altamente simbólica. O símbolo está exatamente presente nas cores, sons, odores, né? Ele inicia isso. E logo depois dele, eu estou falando agora de 1940, aparece Pavlov, não exatamente Pavlov, mas a escola russa, representada por Pavlov, que vai dizer que essa conversa aí pode ser analisada de forma fisiológica. Eu posso medir suas ondas mentais, eu posso entender alterações nas redes neurais, a partir de instrumentos que já existiam, elencefalograma. Então Pavlov introduz essa conversa na ciência. De certa forma, ele desperta com que o mundo acadêmico se volte para a hipnose e abandone essa conversaria toda anterior, que é de fato mistificada e sem prestígio, a não ser para aquelas pessoas de pouco conhecimento. Quer dizer, a partir daí está eliminada a hipótese de Brand, de Mesmer, enfim, acabou. Essa conversa aqui não. Vamos agora ver o que é que acontece a partir dos estímulos, dos sentidos, que seria Charcot, cores, sons, etc. E vamos medir em laboratório, traz para o laboratório e a universidade começa a pesquisar, olhar isso como possibilidade de pesquisa. Harvard entra nisso, Stanford entra nisso, né? E a partir de 1947 aparece um sujeito extremamente famoso, se chama Lecron e Bourdieu. Eles põem em transe 4.000 pessoas e vai avaliar o que é que essas pessoas, o que é que acontece com essas pessoas. E ele vai descobrir um padrão que se repete nas 4.000 pessoas
E com esse padrão ele cria uma escala. As pessoas vão entrar em transe e vai fazer isso, e cria uma escala. Essa escala serve de parâmetro para fazer investigação científica. Essa escala é uma das maiores marcos dentro do que poderia se chamar hipnose. A partir dali, Stanford melhora um pouco, o Harvard também mexe nessa escala e eu vou mexer nessa escala muito. Fui professor da Católica há 25 anos e tive a oportunidade de fazer uma pesquisa lá com 2.000 alunos, 1.987 alunos, 2.000 alunos, durante 5 anos. Eu vou hipnotizar essas pessoas, vou ver o que é que acontece comparando com a escala de Lecron. E a gente vai, de fato, atualizar a escala de Lecron. E isso vira minha escala. Essa escala hoje é conhecida no mundo. O mundo da pesquisa, quando se envolve com hipnose, toma por base essa escala. Muita gente chama de escala carreriana, eu não quero dizer isso, que é para não estar chamando para minha glória. Mas é uma escala que eu atualizo, a escala é de Lecron. Eu diria que a glória cabe a Lecron, que é 1947. Mas, de qualquer forma, eu atualizo isso. Foi publicado no ano 2000. Eu publico um livro onde eu vou detalhar sistematicamente todo o procedimento metodológico. Como foi que eu fiz a pesquisa, quantas pessoas participaram, quem foram essas pessoas, o que foi que a gente viu, o que foi que a gente não viu. Da publicação em um livro de 590 páginas, chamado Hipnose, Psicoterapia, Teologia e Praxis. Esse hoje é uma referência para o mundo acadêmico. Ela é citada sempre que alguém fala desse tema de transe, ele vai me citar como referência. É óbvio, outros autores, mas eu estou sempre em evidência. E é a partir daí também que eu começo a enveredar em uma expectativa de produzir transe e não necessariamente sendo hipnose a estratégia. Hipnose é um caminho, mas não necessariamente. Você pode produzir esse transe, como fez Charcot, e obviamente eu otimizo isso, a partir de estímulos dos sentidos, audição, visão, tato, gustação. A partir dos sentidos, eu vou utilizar elementos que, mobilizando esses sentidos, produzem essa alteração mental. Como que eu posso mobilizar esses sentidos? Cores, sons, odores. E como é que eu posso interpretar isso? Semiótica. Semiótica é o grande negócio. Agora, para a gente entrar numa fase que transe, que é a sua preocupação inicial, é uma possibilidade de estudo e de compreensão lastreado, baseado, calçado, pelo menos em dois grandes pilares. A psicanálise, que vai explicar um pouco do que seria esse mecanismo mental seu, consciente e inconsciente, o que é isso, o que é que está no inconsciente, o que é que não está, psicanálise, portanto. Não necessariamente a psicanálise freudiana, mas você vai encontrar aí a psicologia analítica de Jung muito fortemente falando dos símbolos, dos seus arquétipos, portanto, do seu mundo inconsciente. Vai encontrar Lacan falando da sua ancestralidade como sendo fonte de pulsão. Portanto, você tem um estudo acadêmico sério e profundo, baseado pelo menos em Freud, Jung, Lacan. Adler também é muito importante. Ele vai dizer que tudo que lhe mobiliza na vida é a ideia de se superar na sociedade e não ser interiorizado por desconhecimento. O cara é brilhante pra cacete. Esses 4, pelo menos, você vai ter que ter uma noção boa disso. Quando você conhece esses 4 caras, você vai dizer que agora você se aproximou do inconsciente, mas ao me aproximar, eu entendo que ele não fala, o inconsciente não fala, ele não verbaliza, ele não tem conversa lúcida, como a gente está dizendo, racional, crítica. O inconsciente conversa por símbolos, ele é altamente simbólico. É isso que Jung vai falar o tempo inteiro, é isso que o Lacan vai falar o tempo inteiro, e é isso que Freud explica mais ou menos como funciona. Quer dizer, eu agora entro na ideia de que para eu entender seu inconsciente eu tenho que entender de semiótica. Né? Entender semiótica é de uma complexidade extrema, é uma disciplina acadêmica seríssima e profunda. Pelo menos você tem 3 autores que são os pilares, as referências, mas óbvio, você tem centenas hoje de autores que daí deriva. Mas eu diria o seguinte, você tem um tal de Ferdinand de Saussure, que é a pronúncia, escreve Saussure. Até a pronúncia do cara é complicada, por isso você não encontra muita referência. O Ferdinand de Saussure, ele é um pilar básico. Né? Você vai ter um segundo cara, que é um americano. Esse primeiro, o Ferdinand, é suíço. Né? E, obviamente, ele é a maior referência na Europa e principalmente na França. Aí você vai encontrar um americano, grande referência mundial. Esse americano é o Peirce, que se escreve Peirce, né? Charles Peirce, ou Charles Peirce, que é a pronúncia certa. Esse cara vai deitar e rolar em cima, desdobrando um pouco da teoria de Saussure.
Você tem um terceiro sujeito que é o italiano, chamado Umberto Eco. Ele vai dizer como é que essa linguagem semiótica já era vista, analisada e entendida pelos gregos. Para você ter uma ideia de quantos são famosos, o primeiro, o tal do Ferdinand Saussure, ele é a referência básica para Lacan criar a hipótese de que o inconsciente se estrutura como linguagem. A linguagem que Lacan vai tomar por base é a linguagem semiótica que o Ferdinand traz. Então, eu estou dizendo que você entrou agora numa conversa extremamente mais avançada, não é baboseira de imã nem de cristal na bolsa, é você ter de fato a compreensão teórica do que seria sua mente funcionando a partir da psicanálise freudiana e neofreudiana, e a partir da interpretação desses fenômenos com base na semiótica. Entender semiótica não é barato, quer dizer, não dá para você ler uma besteira ou fazer uma pesquisa de internet e sair achando que vai entender semiótica. Quer dizer, eu estou dizendo a você que eu entrei numa conversa que para entender trans é preciso você entrar numa base teórica profunda, sólida e complexa, que é toda a teoria psicanalítica não só a teoria psicanalítica freudiana, mas também a psicologia de Jung, que ela vai trazer situações absolutamente imprescindíveis, que é entender o que significa os elementos simbólicos, como é que funciona, enfim, né, o seu inconsciente coletivo, quem constrói isso. Porra, é de uma complexidade que daria anos de estudo. Quanto mais você lê esse troço, mais tem coisa para ler. Quando você envereda pela semiótica, aí se segure, porque a conversa é bem mais complexa. Eu estou dizendo a você que transe não é alguma coisa simples para eu dizer que foi o cara baixando o caboclo ali na esquina. É. Mas para explicar isso aí, vamos discutir. Eu estou falando tanto que eu não estou deixando você falar, desculpe. Não, Carreirinho, tá ótimo. Vem cá, agora eu quero voltar para alquimia lá. Eu quero que você me explique esse elixir da longa vida. E como é que faz para chegar lá? Elixir da longa vida, pois é. A preocupação do ser humano... Vamos falar de longevidade. Eu vou lá para essa porra, vou explicar. A preocupação do ser humano sempre quis ser eterno, quis vencer a morte, sempre. E sempre quis ser bonito, quis ser jovem, né? São as duas grandes preocupações. E sempre quis ser rico, né? Rico. Então você tem duas preocupações que está até hoje. Vamos buscar na alquimia e vamos atualizar para hoje. Na alquimia, os alquimistas começaram a fazer a pesquisa de que poderia produzir o ouro, a famosa pedra filosofal. E se arrombaram para tudo que foi lá, nunca conseguiram fazer esse ouro, mas muitos ficaram explorados e presos nos porões dos castelos para ver se descobria ouro para dar poder para o rei. Então, os alquimistas, eles se empenharam, a maioria deles, na produção do poder pelo econômico. Pronto. Outros nobres, menos prepotentes e menos ambiciosos, não queriam ouro, mas queriam viver eternamente. E aí, esse outro grupo de alquimistas vai se enveredar pela produção do elixir da vida, né? E esses caras chegam a algumas conclusões de que isso poderia ser obtido a partir do mercúrio. Porque o mercúrio, né, um metal que se movimenta, foi entendido que era alguma coisa viva. Tanto que é chamado até hoje, você é química, sabe disso, mercúrio vivo, né? Porque ele se mole. Os caras acharam que aquela porra ali era viva e podia dar vida para as pessoas. E começaram a fazer elixir a partir daí. E isso envenenou uma porrada de nobre, né? Ele ia dando em doses pequenas, o cara ia envenenando e morria. Teve um caso que é bem elucidativo de um japonês que queria ser o poderoso do mundo. Então ele pegou um alquimista, prendeu lá e disse: você produz esse elixir aí, vai se ferrar. E o cara foi. Meteu o mercúrio nele, né? Ele ia tomando as doses de mercúrio e ele ia começando a sentir esverdeado. O mercúrio, quando ele sentiu que ele estava se lascando, ele disse a célebre frase: eu não vou ser o rei eterno dos vivos, mas você o rei eterno dos mortos. E é esse cara que se descobre aí 800 mil soldados enterrados com ele. Tá? Ele morreu envenenado com mercúrio, porque ele foi vítima do elixir da vida, né? Agora, vamos trazer isso para a época atual? Bora, tá. O que eu faço? Na época atual, você tem essa ambição de ser poderoso economicamente e viver eternamente, e lindo, bonito e gostoso, a vida inteira. É o mesmos anseios do cara antigo, tá hoje, né? Você tem
uma luta eterna para obter a beleza da juventude, o botox, aí bota isso, bota aquilo, é silicone para tudo quanto é lado. Pois é. Essa porra o quê? É uma ambição antiga da vida que você tem atualizado. A mesma conversa você tem a partir do poder econômico, né? A ideia da economia, quer dizer, os caras ficam sempre lutando a partir de estratégia para ver como eu posso acumular mais. O Bitcoin, o ouro, o puta que pariu. Essas ambições, elas perseguiram o ser humano desde a sua origem até hoje. Seja na fase alquimista, a partir do mercúrio envenenando meio mundo, ou a partir da ideia de produzir ouro que nunca deu em nada, ou a partir de hoje você buscar também uma economia eterna e grandiosa e mágica, ou buscar sua beleza eterna a partir de sofrimentos violentos, que esses procedimentos cirúrgicos atuais, eu não consigo entender como alguém se submete, né? Se lasca toda para ficar bonita adiante. E tem alguns casos que a gente vê aí pela internet que as pessoas ficam absurdamente transformadas e monstruosamente transformadas em busca de uma beleza e de uma vida eterna. Porra, o que vai justificar? A ambição de hoje é a ambição do passado. O ser humano sempre teve essas duas ambições. Viver eternamente rico, bonito, feliz, né? Viver eternamente bonito e feliz. E viver poderosa a partir da economia, seja ela qual for, o ouro, enfim. E como é que eu faço para chegar nos 70, assim? Nos 70? Cheio de disposição. Eu tô quase um pouquinho, eu tô chegando no 80, tô batendo no 80. Qual o segredo, Carreiro? Rapaz, eu acho que é viver feliz. Eu sou epicurista. Se você pensar, qual é o segredo? Bom, não tem segredo nenhum. Eu sigo o esquema de Epicuro. Ter prazer sim, porque a vida é para isso, mas moderado, né? Eu pretendo ter, de fato, uma vida que sem grandes ambições, né? Vivendo não minimamente, mas pelo menos sem esforço para o mais, né? Eu me limito àquilo que é razoável para viver e consigo sim, esse é um grande ensinamento de Epicuro, superar minhas adversidades com pensamentos bons. Eu não deixo a desgraça habitar em minha mente em momento nenhum. Se tem bronca, deixa essa porra pra lá que eu quero pensar em coisa boa. O que foi que eu fiz de bom? Foi porreta. É por aí. Alimentar a mente com bons pensamentos. Essa ideia de alimentar a mente com bons pensamentos, que é uma sugestão, uma instrução de Epicuro, você vê isso na prática. Se você ocupa sua mente com boas ideias ou com bons pensamentos, você não deixa a desgraça se erradicar. Um exemplo mais razoável. Uma criança cai e ela se machuca e está chorando muito, né? Ela está centrada na dor, no arranhão, né? Aí você vai até ela, dá um presente, dá uma fruta, acabou a dor, porra. Né? Você busca a felicidade a partir do momento que você alimenta na sua mente bons pensamentos, e é isso talvez a minha razoável orientação para viver feliz. Eu estou com 88 anos, eu acho que eu estou muito bem para a minha época. Não tomo remédio, não tenho doença, não tenho porra nenhuma, não me preocupo com porra nenhuma, não tenho ambições. Quando aparece dinheiro demais na minha vida, eu fico preocupado em me desfazer ligeiro dele, porque esse negócio não é muito bom. Então eu, nessa ideia, que é uma tese de Epicuro, de você viver o simples, né, para viver melhor, eu consigo, de fato, me equilibrar e não ter conflito, não ter complicações. O que mais você quer saber? Maravilha. Rapaz, a gente tá falando pra casa. Eu tô falando. A gente vai marcar o próximo podcast. Eu não tô nem deixando você falar, tô preocupado, né? Não, mas tá aqui pra você que falar mesmo. Pois é. O que é que você gostou mais dessa conversaria toda aí? Não, Carreiro, é importantíssimo, né? A gente gostei. A ideia do pirulito, assim, mentalizou e é isso aí, cara. É o exemplo perfeito, assim, a criança sentindo dor. Mudar o foco. Olha só como o cara diz isso. Ele diz assim, mesmo que fosse escravo, mesmo que sofrendo na maior adversidade, todo ser humano tem lembrança de momentos felizes. Todos nós tivemos momentos felizes. Se chega um momento ruim pra você, não alimente esta porra pensando demais nele. Relembre as coisas boas. E ele vai dizer o que hoje é consagrado. A mente não ocupa dois pensamentos simultâneos. Se você traz a lembrança de coisa boa, coisa ruim já foi neutralizada. Foi necessário você saber? Foi, para tomar providência. Mas tomar providência, deixa quieto. Não é alimentar. Você tem uma informação que alguma coisa está dolorida em você. Pronto. Eu estou falando da dor moral, estou falando da dor física. Foi essa a ideia de Epicuro. Se você tomou conhecimento de alguma coisa errada, tome as providências que pode. Se não pode, fique quieta. Mas tomou conhecimento. A dor já teve a função dela, foi lhe informar. Não fique alimentando.
Agora você vai buscar pensamentos prazerosos, lembranças prazerosas, e com isso você supera a dor. Isso que Epicuro faz há 400 anos antes de Cristo, 350 anos antes de Cristo, 400 foi Platão. É a tal da modulação da dor. A dor existe, você pode modular, né, a amplitude e o período da dor. E você pode fazer isso exatamente utilizando essa receita que ele dá de você utilizar a troca de pensamento, um jogo de pensamento. Eu ocupo minha mente com o que me dá felicidade. Eu não ocupo minha mente com o que é desgraça, com o que é ruim. E quem faz isso alimenta, eterniza e amplia. Maravilha. Obrigadíssima, viu, Carreiro? Foi mesmo? Você gostou? Vou marcar já o próximo, né? Aproveitar que você está por aqui esses dias. Eu estou à sua disposição. Eu estou fazendo já uma média de 40 horas de podcast. E eu agora estou privilegiando mais podcasts da Bahia, né? Que bom, eu agradeço. Acabei de fazer um agora com o post, estou fazendo o seu pela segunda vez. Eu prefiro fazer aqui, primeiro porque é cômodo para mim, estou próximo, né? Segundo, para que a gente possa crescer junto, né? Verdade. Você me leva ao público, eu também projeto você aos meus seguidores, e eu acho que essa troca é boa, né? Não tenho interesses pecuniários nisso, nenhum, absolutamente nenhum. Não faço podcast porque eu vou ganhar mais ou menos. Eu não quero ganhar mais nada, eu não quero ganhar mais nada. Estou felicíssimo da vida. Você tá rico já? Não estou rico, mas eu estou feliz. Eu não posso dizer que estou rico, daqui a pouco o imposto vai cair dobrando em cima de mim. Já é uma desgraça, né? Está na moda inventar. Mas, enfim, eu não estou rico, mas não pretendo ser rico. Eu pretendo ser feliz. E ser feliz não depende necessariamente de ter só dinheiro, né? Dinheiro é bom, mas o necessário, não o além. O Epicuro, é claro, você tem que ser moderado em tudo. Você tem que ter prazeres moderados. Você tem que atender os seus desejos necessários e não os seus desejos impostos pelos outros. Olha que conversa braba do cacete. A maioria das pessoas trabalham exaustivamente e sofrem muito para obter coisas e mostrar que pode aos outros que querem ver ele sendo melhor. E não porque eles precisam para ser feliz. Para você viver feliz, você precisa do mínimo. Tudo que você batalha demais é para mostrar para os outros. Então, o que é que você faz? Você leva a sua vida satisfazendo os desejos que são externos e não os seus desejos necessários. Esse é um ensinamento de Epicuro. Se limitar a ter o controle dos seus desejos necessários e não satisfazer os desejos dos outros. Um cara arranja um emprego filha da puta numa mina, se arrombando o dia todo para ter dinheiro, para andar no carro bonito, para o cara dizer que ele é rico. Ele podia estar num emprego menor, né, mais tranquilo, vivendo bem, sem ter essa ostentação. Mas assim, a limitação do que é necessário, dos desejos, é um grande ensinamento. Então, a segunda conversa de Epicuro não pode ser esquecida. Todos nascemos para ter prazer. Então, ter prazer é importantíssimo. Prazer da cama, prazer da mesa, não importa. Mas tem que ser moderado, tem que ser controlado, porque todo prazer em excesso te leva à desgraça. E é verdade, né? Então, seguir Epicuro é um grande caminho, e para ser feliz, eu acho que Epicuro é o primeiro filósofo, talvez a maior referência na filosofia, que vai te dar um passo a passo para você se caminhar para esse lado da felicidade. Seja epicurista. O Romano se deu bem com isso, inclusive. Só não se deu mais porque a Igreja Católica caiu de pau em cima deles, quis combater o epicurismo. O epicurismo torna-se uma religião em Roma. E ali ele vai agregar todo tipo de romano, porque antes a religião em Roma era estratificada, né? A religião pagã era estratificada por classe social. Agora não, o epicurismo é para todo mundo. Ele é para todo mundo. E isso começou a fazer uma hegemonia de crença em Roma. E não é uma religião, é uma filosofia. Mas quando o Constantino assume a ideia da religião, do cristianismo, ele vai combater o epicurismo. O epicurismo não sobreviveu até hoje. E aí você tem outras conversas. Tudo que Epicuro escreveu, ele escreveu nos jardins, com os amigos, na filia, discutindo o conhecimento. O conhecimento que ele discutia na época era o que mais relevante existia, que era o atomismo de Demócritos, né? Então, se afastava das crendices. O cara é o bambambam. Só que quando ele vem para Roma e é combatido pelo cristianismo, a gente perde esses ensinamentos porque muito do que ele escreve foi perdido no incêndio de Alexandria. Você entende Epicuro a partir de pessoas que interpretaram Epicuro, né?
Então hoje você tem fragmentos do epicurismo, mas as ideias clássicas dele, as receitas básicas para viver bem, encontrar a felicidade, são tão atuais quanto foi na época dele e tão fortes quanto foi na época dele. Ok? Seja epicurista ou epicureu. Tô correndo atrás aí. Tá bom, meu irmão. Obrigadíssima, Cairo. Você manda. E tem 360, né? Meu endereço, meu site é carreiro360.com. Agora é importante dar uma passeada no meu YouTube. Eu não sei de qual, mas eu acho que é @. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os Instagrams também. É @TTS, hipnose TTS. Pronto. É esse o canal do YouTube. E lá também eu vou a gente caindo lá. Eu vou republicar seus podcasts aqui também, tá bom? Obrigada, beijão, amiga. Beijo. Tô à sua disposição. Segue também a roupa como me tornei. Sai daí, não. Já vi outras atividades, outras profissões. Com certeza é melhor do que ficar vendo besteira na internet. Tchau.